entrar agora. Olá, olá.
Olá a todos que nos acompanham. Olá, Paula, Patrícia, como está? Olá, Patrícia, consegue me ouvir? Paula, consegue me ouvir? Olá, Paula, consegue me ouvir? Não? Consegues me ouvir agora? Eu consigo, tu consegues me ouvir? Ah, sim, consigo também. O meu microfone estava desligado, não havia percebido. Uau! Então nós vamos começar a nossa live. Certo. Mas antes gostaria que os internautas que estão conectados começassem a partilhar. Eu, inclusive, também vou partilhar, não é? Eu Uhum. desafio os seguidores da doutora Paula, Patrícia, a partilharem também a nossa live. Vamos lá. Uhum. Já estamos em direto a Uhum. partir do Facebook. E vamos hoje abordar acerca do livro, um dos livros mais aguardados para este primeiro trimestre do ano 2025. Muito bem. Vamos aqui partilhar um pouquinho. Olha, eu quero lançar um desafio agora a todos os internautas que estiverem a nos acompanhar. Os internautas que fizerem agora, vamos lá, 30 partilhas, eu vou oferecer gratuitamente o meu livro em formato digital, 40 histórias que teu pai não te contou. Vamos lá. Ok, Não. good. Consegues me ouvir, Paula? Olá, Paula, consegues me ouvir? Olá, Angelina Sebastião, seja bem-vinda. Eu quero desafiar a Angelina a partilhar esta live para 30 pessoas, 30 grupos, e enviar-nos o comprovativo de que, os prints de que de facto fez as partilhas. Nós vamos enviá-la o nosso livro. Já acabou de entrar novamente Senhora Angelina. Olá. a nossa convidada. Angelina. Doutora Patrícia conhece a Yeah, Angelina Sebastião? conheço. É da casa. Da Angelina é da casa. Uau! Dentro de 2 minutos nós começamos. Certo. Acho que eu vou vencer a doutora Angelina em partilhar. Eu estou aqui a partilhar a nossa live. 40. Uau, uau, uau. Vejo que a doutora Paula também já partilhou. Dentro de alguns instantes, então começo. Está também direto a Braiane Maurícia Chival. Seja bem-vinda a Braiane. Uau.
Dentro de 2 minutos nós começamos. Uhum. Vamos hoje então abordar acerca de uma obra que eu já há algum tempo aguardo, ansiosamente. Há algum tempo. Eu Era acho que só promessa, mas agora tornou-se realidade. eu acho que o edifício Quilamba vai ser pequeno. Há algum tempo. Eu acho que o edifício Quilamba será pequeno para nos receber, não é? Também acho. Pronto, já são 20h19. Acaba de entrar a Ana Lino. Ana, Pai Senhor, seja bem-vinda. André Cipriano, força, som perfeito, imagem também. Uau, uau, uau. Isso é motivo para batermos palmas, né? Já temos 9 internautas, 9 leitores, 9 jovens que estão ansiosos para a apresentação online que nós teremos do nosso livro E Nós, Como Ficamos. Eu creio que será um livro que vai impactar jovens, não é? Vamos Amém. então começar a nossa apresentação. Certo. Sem mais delongas, nós gostaríamos de saber, já estão a acompanhar pela primeira vez, quem é a doutora Paula Patrícia, com 2 Is. Olha que no livro tem 2 Is. Acho que é para criar um diferencial, não é? Então, quem é a Certo, certo. doutora Paula Patrícia? Ok. Paula Patrícia é uma jovem, poucos anos de idade, mas muita experiência, não é? Sou Uau, formada em Direito Jurídico Econômico, a especialidade é Jurídico Econômico. Trabalho, sou serva do Senhor, acima de tudo, acima de qualquer coisa. Sou serva uau, na igreja em que frequento, eu também sirvo, gosto de cooperar, amo a obra, amo pessoas, amo uau, pessoas, amo cuidar das pessoas, amo estar aí para as pessoas, amo poder compartilhar do pouco que eu sei e aprender também com estas pessoas, porque eu acredito que se nós se Deus tivesse a intenção, não é, de fazer com que nós fôssemos individuais e as outras pessoas não fossem realmente importantes, Ele criaria um mundo para cada um. Mas Deus sabia exatamente que nós precisaríamos de outras pessoas. Então eu amo a criação divina, não é a criação de Deus, que são pessoas. uau, uau. Essa apresentação é digna de um aplauso. Queria que os internautas batessem as palmas, colocassem um emoji de palmas. Uau, uau. Então, surpreendeu-me agora saber que uma jurista está a fazer obras literárias de psicólogas, não é? Olha, isso é o que as pessoas Porque, de sempre facto, me dizem. A olhando para primeira o livro, E a primeira pergunta que me fazem sempre é essa: és formada em quê? És formada em quê? Eu entendo sempre que a ideia é saber se sou formada em psicologia. Porque sim, o teor do livro dá a entender que eu me formei em psicologia, mas não me formei em psicologia, me formei em direito. uau, uau. Então, o que é que levou uma jurista que deveria estar a escrever livros sobre códigos penais, sobre leis da Certo. família, sobre criminalidade? O que é que leva uma jurista a escrever um livro mais voltado para o pendor familiar, não é? Emocional, que é o livro que tem como título E Nós Como Ficamos? Já vamos daqui a pouquinho saber o porquê desse título. Uhum. Sim, eu disse na minha apresentação, eu amo pessoas. E desde muito pequena que eu tenho muito em família e muito interesse naquilo que é a reconciliação familiar, relacionamentos familiares.
Isso deveu-se porque em casa e a minha família em si era uma família que tínhamos isso, né? Valorizávamos. Havia sim Uhum. questões de desavenças, mas gostando de família, gostando de pessoas. Eu me lembro que, se eu não me engano, entre quarta ou quinta classe, nós estávamos a ter, acho que era a disciplina de estudo do meio, e o professor falava a respeito da divisão familiar. E ele falava que existe a família restrita, existe a família largada. E eu questionava, professor, família restrita o que é? Família largada o que é? Ele me explicou que a família restrita é pai, mãe, filhos, e família alargada inclui tios, inclui avós, e eu me lembro perfeitamente do que ele disse. E essa é a definição que nós, os africanos, temos. A família para os europeus. E eu me lembro que eu estava assim a escrever, e eu disse, eu gosto da família alargada. E aí eu disse, alargada. Então, foi. Essa é a primeira memória que eu tenho do contato que eu comecei a ter interesse por família. Foi por meio dessa matéria que eu tive na escola. Uau. Yeah. E depois, com o passar do tempo, como eu disse, havia sim questões em casa e a minha mãe tinha um irmão. E assim, muito na minha inocência, a minha mãe acho que estava chateada com o irmão dele. Eu disse, mamãe, não falas com o teu irmão porque ela me falou, você não entende agora, não sei o quê, quando você crescer vai entender. E depois estávamos assim a falar sobre bens. E eu disse, mamãe, quando eu crescer, eu vou fazer direito, vou defender todos os teus bens. Então, a minha paixão por família, por ver famílias reunidas, famílias unidas, é desde muito pequena mesmo. Uau. E eu acho que foi por isso, né, que eu acabei por escrever um livro sobre famílias, porque depois eu vou dar sessão para ficar na curiosidade, mas tem que comprar o livro. Yeah. O último do meu livro é fazer com que famílias sejam reconciliadas. Hum. Livro que você vai chegar lá, vai ler as tuas dores, você vai se identificar e ponto. Não. O fim último do meu livro é fazer com que famílias sejam reconciliadas. Uau. É isso, Euclides. Olha, eu vi o vídeo da apresentação do livro, em que tu dás uma nota que, de certa forma, é preocupante, onde tu dizes que três, corrija-me se estiver errado, três em cada família, ou três em cada pessoa, uma destas três é filha de uma família de pais separados, certo? Não consegui ouvir a questão. Pronto, eu dizia que acompanhei o vídeo de apresentação do livro Uhum. e a Patrícia deu uma nota que, de certa forma, é preocupante, Uhum. onde dizia que três, eh, três em cada, um em cada três filhos é filho de um pai ou de uma família separada. Não sei se essa é a forma certa de dizer. Sim, uma em cada três pessoas são filhos de pais separados. Uau. Uhum. Quer dizer que temos um problema sério para resolver. Olha, Euclides, e essa pesquisa é muito antiga. Tem mais de 5 Uau. anos. E há um estudo também que diz de 5 anos para aqui houve muito casamento e muita separação. Então, provavelmente esse número aumentou. Uhum. Porque de 2018 e 2025 o número de casamentos aumentou, mas o número de divórcio também aumentou significativamente. O que significa que provavelmente este número de filhos de pais separados pode ter subido. É uma questão de novas estatísticas. Uau. Eu já conheci um pouquinho do que motivou a escrever o livro, já deixo alguns pincéis que de facto motivou, mas eu gostaria de saber como surge
o nome do livro e nós como ficamos e como surge a ideia de compor e qual foi a tua experiência para tu teres a ideia de partilhar essa experiência com os filhos que têm os pais separados. Ok. Quando eu tinha por aí os meus 14, 15 anos, não, os meus 13 anos, sim, os meus 13 anos. Eu sou uma pessoa muito introspectiva, ou era bem mais introspectiva em relação agora. E eu sempre fui muito observadora, muito observadora. E eu via algo que passava-me raramente de forma despercebida, era que o meu grupo de amigos, maior parte deles, ainda aqueles que não eram meus amigos, apenas observava eles à distância, eu via que eram separados, tinham os pais separados e tudo mais. E eu ficava sempre assim a questionar. Quando eu entrei para o ensino médio, o cenário foi exatamente o mesmo. Eu acho que do grupo de pessoas que andavam comigo, devíamos ser uns 12, se eu não me engano, duas pessoas apenas é que não tinham os pais separados. Se não me engano, então nós éramos 12, era 3 que não tinham os pais separados, o restante tinham os pais separados. E eu ficava assim a questionar, olha, tanto é que eu me lembro que no ensino médio eu queria fazer uma estatística de quantas pessoas tinham pais separados. Eu me lembro que eu dizia, não, eu vou escrever aqui, vou fazer um inquérito para pesquisa de dados, só mesmo para ter, porque eu achava muito interessante o facto de ter muita gente com os pais separados, assim, adolescentes. E eu me lembro que quando eu fui para a universidade, exatamente a mesma coisa. Era muita gente com pais separados. E exatamente no primeiro ano, eu disse para minha amiga, olha, eu acho que eu vou fazer que eu vou levantar aqui um inquérito para saber quantas pessoas têm os pais separados. Olha, porque o número era muito grande. E eu ficava assim, não, eu vou levantar para saber quantas pessoas têm os pais separados. E ela me disse, ninguém vai participar, porque essa é uma questão muito sensível. Ela depois ficou a me dizer que eu não posso invadir a privacidade das pessoas nesse sentido, porque você chegar e dizer, colega, tu és filho de pais separados, será que podes assinar isso? Estaria a ser muito invasiva. Então eu pausei, eu disse, não, vou escrever a minha monografia sobre filhos de pais separados. A minha escrever tipo, sobre o impacto da separação dos pais para os filhos. Só que no verdade, eu via que essa questão de consequências da separação dos pais era mais emocional do que outra coisa. Não tem, tipo, um respaldo legal que diz que o pai, que por não cuidar bem do filho, e o filho não ter sucesso, vamos colocar aqui dentro de aspas, o pai que não dá boa educação vai ser condenado a X anos de cadeia. Isso me martelava muito, eu ficava, como é que eu fazia tanto do direito de família, que era para poder entender como penalizar os pais. Como penalizar os pais. Mas já na universidade, eu também estava na situação de filha de pais separados. Porque os meus pais separaram-se quando eu tinha 15 anos. Estiveram juntos desde o meu nascimento, né, até os meus 15 anos. Até os meus 15 anos, eu era apenas observadora dos meus colegas. Dos meus 15 anos. Agora, eu entrei nesse grupo, né, nessa lista de filhos de pais separados. E eu não comecei a me ver a ter os mesmos meus colegas ou que os meus amigos, mas comecei a entender muito dos comportamentos deles já na pele. Consegues perceber, Euclides? Consigo, sim. Comecei a entender porque é meio que frustrante e é algo que eu digo no meu livro, bem na introdução ou bem no princípio, eu digo que cada um de nós tem uma história, porque há uns que nunca viveram com os pais, há uns que os pais separaram-se quando eram pequenos, há uns que na adolescência, cada um de nós tem a sua história, não é? E isso é o que eu digo
livro. Mas apesar de cada um ter a sua história, parece que o desenrolar do filho do pai separado é muito semelhante. É como se todos eles tivessem quase o mesmo padrão. É tipo, o motivo da separação é diversificada, mas as consequências acabam por ser meio que padronizadas. São mulheres são que entram em relacionamentos disfuncionais, algumas delas chegam a casar e depois de casarem divorciam-se. Por quê? Porque ela procura no marido um pai, como ele não consegue dar a ela o que ele precisa, ela acaba por decidir se divorciar, por se separar. São homens que crescem com uma verdadeira insegurança, que não conseguem ocupar de facto aquele que é o papel de homem, né? Proteger, dar segurança para a pessoa. Então, essa ausência, ou a ausência disso, é muito frequente em filhos de pais separados. E aí eu, assim, analisava. Só em 2024, final de 2023 para 2024, é que começou a subir no meu coração o desejo de escrever um livro. E eu ouvia Deus assim, né? Eu sou mulher cristã, e eu ouvia assim Deus a me dizer, compra. O que acontece? Normalmente eu escrevo as minhas metas, os meus objetivos num caderno e vou acompanhando durante um ano o que eu quero escrever naquele caderno. E Uau. no ano de 2023, bem no final, dia 29, eu fui comprar a minha agenda para 2024. E quando eu vou comprar, eu ouço o Espírito Santo a me dizer, compra duas, uma para você escrever o teu livro. E eu fiquei tipo, escrever livro? Mas pronto, comprei. E aí fui para a vigília da igreja, né? Dia 31, passei o que eu tinha que passar para o caderno novo. E lá comecei, no dia 1 de janeiro, eu estava a sentir, começo a escrever. E eu questionava, tipo, escrever sobre quê? E, assim, eu ouvi, né? Deus a me dizer, escreve sobre filhos de pais separados. Escreve sobre família que eu ouvi, escreve sobre famílias. E eu fiquei, escrever sobre famílias. Mas dizem que você, se não é casado, não pode escrever sobre família. Isso aqui é o que eles falam. Você que não é casado, vai daqui conselho, vai daqui conselho. E eu ficava tipo, como é que eu vou escrever sobre família? E eu ouvi assim, Deus a me dizer, você tem legalidade para escrever sobre família porque você é filha e filhos fazem parte da família. O que você vai escrever sobre família é na posição de filho, de filha, que é a posição que você conhece até hoje. Então, se a posição que você conhece até hoje é de filha, você tem legalidade para falar sobre família na visão de uma filha. E a questão era, ok, tá bom, já entendi. Agora, como é que eu vou começar a me posicionar? E aí o que eu vou fazer? Eu ouvi também, é sobre a tua história. Você já percebe, você já vem analisar, e aí eu comecei a perceber, já venho analisar sobre filhos de pais separados há muito tempo, e eu sempre quis ajudar essas pessoas, sempre quis ajudar, e eu ficava, vou dar então uma palestra para quantas pessoas para falar sobre isso? E eu ficava, vou fazer como? E depois comecei lá a escrever. Não comecei. Sim, comecei a escrever, escrevia sobre a minha história. E eu ficava muito naquela de como é que eu vou começar, porque eu acredito que essa é a questão de vários escritores, né? O que é que eu vou começar a falar? Vou começar por onde? Então, eu reuni com um editor, ou com dono de uma editora, alguma coisa assim. Também é um escritor e ele trabalha com a questão de edição de livro. E eu questionava para ele como é que eu poderia começar a escrever. E ele disse que o primeiro passo para você escrever é escrever o índice. Ele me disse, tu tens que ter primeiro a certeza ou saber sobre o que você quer escrever. Então, a primeira coisa que você vai escrever é sobre índice. E eu na minha cabeça, índice! E lá fui elaborando o índice. E eu via, mas esse tema do índice não é tão chamativo, mas eu sentia que eu tinha que deixar aqueles temas lá. Então, deixei os temas do índice e depois fui discorrendo sobre cada um deles. E ele explicou-me exatamente isso. Ele disse, depois tu vais falando, facilita de escrever no Word
porque tu podes pegar, escrever agora um pouquinho do tema, depois ir para um outro tema, depois voltar para aquele tema, escrever, e assim vais indo e depois vais assustar, escreveste o livro. Ele disse, tá bem. E ele me perguntou, qual é o tema do livro? E eu, oh meu Deus, eu só sei sobre o que escrever, né? Que é sobre a minha história. Já estou a me matar com o índice. Tá a me perguntar mais sobre o tema do livro. E olha eu, qual é o tema do livro? E Deus me disse, e nós como ficamos? Eu fiquei tipo, sim, e nós como ficamos? Eu fiquei tipo, e nós como ficamos? E ele me disse assim, um livro para filhos de pais separados e para pessoas que cresceram em lares disfuncionais. E depois eu estava a tentar entender sobre o e nós. E era uma pergunta de filhos para pais. Por quê? Porque na questão da separação, os filhos têm muito os seus sentimentos desvalorizados. Os pais não valorizam os sentimentos dos filhos, eles colocam acima as suas emoções e agem única e exclusivamente com base naquilo que eles estão a sentir. Então, o e nós, como ficamos? É uma pergunta de filhos para pais que estão a se separar. Ok, vocês estão a separar. E nós, como ficamos? Uau. E nós como ficamos? Como é que ficam os nossos sentimentos? A mamãe tá... E tem vezes, né, que a mãe proíbe o filho de ver o pai e vice-versa. Ok, nós como ficamos? Essa é a tua decisão, você quem escolheu. Mas e nós? Como é que ficamos? Porque não trata sobre a mãe, não trata sobre o pai, mas é sobre como os filhos ficam no meio dessa situação toda. Percebes? Então, se os filhos têm algum sentimento, eles também precisam questionar, ok, vocês se separaram, tomaram as vossas decisões, mas e nós? Como é que nós ficamos? Olha, eu vou ler aqui alguns comentários, não é? A Angelina Sebastião, ela diz, no dia 4 já nos cuiou muito, já, ou seja, a expectativa da Angelina para o dia 4 está muito alta. A Winnie diz, meu orgulho. A Joelcia Gomes diz, essa irmã é bem linda. Uau! Aqui, a Angelina Sebastião, não elogiando. A Joelcia Gomes, ela deixa aqui uma nota, que será também um motivo para a gente entrar no próximo quadro de perguntas. Ela diz o seguinte, o livro é um remédio para a ferida da alma em forma, ou seja, é um remédio para a ferida de almas em forma de livro. Ou seja, e no primeiro capítulo do livro, estive a ver o índice, tu fazes umas questões de quem é a culpa, como é que nós ficamos. Ou seja, esta é a primeira pergunta que os filhos fazem quando descobrem que haverá uma separação. Então, eu queria que a Patrícia falasse um pouquinho acerca do primeiro capítulo e sobre essa afirmação que a Joelcia fez, que este livro é um remédio para as feridas da alma. Certo. Olha, a Joelcia, ela é alguém que já leu o livro. Uau! Por isso é que... Não. Sim, eu havia escrito o livro e estava à procura sobre opiniões, né? Eu escrevi o livro, eu terminei em agosto do ano passado. Fiquei com o livro assim, a reler, a ler, a reler, a ler. E ela faz parte de um grupo de amigas minhas. E eu mandei para o grupo, meninas, quem tem tempo para ler o meu livro? E ela disse, eu tenho. Uau! Tens 3 dias para ler. E aí o livro foi muito bom para ela, né? Foi bom para ela. Então, por isso é que ela dá aqui esse testemunho sobre o livro, porque ela é alguém que já leu o livro do princípio ao fim. E respondendo sobre a questão do primeiro capítulo, que são perguntas, que é de quem é a culpa e o outro e nós como ficamos. Eu acredito que essa é a pergunta de todo filho do pai separado, de quem é a culpa. Porque houve um relacionamento, né, em que apesar de fazermos parte, nós não tínhamos a informação completa de como é que era o relacionamento dos nossos pais. E muitas vezes a questão da separação para nós, os filhos, chega assim, do nada. Já não queremos nada. Por lado dele, a minha mãe e a tua mãe, e eu, enquanto mãe, vou para o meu lado. E os filhos ficam naquela, tipo, o que aconteceu?
o que aconteceu? De quem é a culpa? Por que os meus pais estão a se separar? Eu conto a minha história nesse capítulo e eu digo que desde o momento em que eu fui concebida até os meus 15 anos, eu tinha os meus pais, eu vivia com os meus pais. E Uhum. no meu ponto de vista, nós éramos uma família completa, éramos uma família feliz. E chegou um momento em que eu chego em casa, meu pai está a discutir com a minha mãe está a tirar as coisas do meu pai, atira dali, atira daqui. E a questão é tipo, o que está a se passar aqui em casa? Porque chega a ser um choque, né? E enquanto pessoa, você precisa entender a situação em si. E às vezes, para você entender Uhum. a situação em si, a questão é de quem é a culpa? O que aconteceu? De quem é a culpa? O que aconteceu? E isso eu falo também no meu livro, que é pouco respondida. Eu acredito que pouquíssimos filhos têm a resposta do motivo pelo qual os seus pais se separaram. Uhum. Olha, eu fiz essa pergunta agora, né? Agora, para algumas amigas. E muitos dizem, o meu pai diz quando eu crescer, ele diz para me perguntar na minha mãe, o outro diz pergunta no teu pai. E a ausência dessa resposta para muitos dos filhos serviu como como um grande motivo para que esse filho se colocasse ainda mais embaixo, Euclides. Por quê? Porque a falta de Uhum. resposta para perguntas muito importantes como essa fez com que inúmeros filhos se respondessem. E a maioria dos filhos se responderam como: os meus pais se separaram por minha culpa. Fui Epa. eu o motivo. E olha, eu conversei agora, é um vídeo que eu estou assim a preparar para apresentar. E muitos, eu questionava, os teus pais separaram-se por quê? Alguns já têm sim as respostas, mas outros não. E tem uma pergunta que eu faço. Em algum momento tu já te sentiste culpada pela separação? E a maior parte, se não todos, disseram que sim. Por quê? Porque como não tinham uma resposta dos seus pais, então a quem eles atribuíram a culpa, é assim mesmo. Meu pai se separou, será que eu não estava a ser um bom filho? Será que eu estava a ser muito rebelde? O que é que eu fiz? E foram buscar cenas que fizeram para tentar entender o motivo pelo qual os seus pais se Uau. separaram. E depois vem a questão do e nós como ficamos, não é? Que é também uma pergunta, a ausência dessa resposta, ok? Porque é muito importante, né? Aqui vou já assim falar algo que é muito importante, que eu aprendi com esse processo todo, que é muito importante os pais serem claros com os filhos do processo de separação, sobre as decisões que tomam, porque os filhos também são partes da relação. Olha, Euclides, eu tenho Uhum. uma minha amiga Ler, ela, graças a Deus, os pais delas não são separados, porém os pais dela tomam muitas decisões em que inclui os filhos, e já têm filhos grandes. E eles estão sempre a dizer por que, que o papai e a mamãe não nos dizem tomar as decisões e nós só nos sentimos já, a partir de hoje já não estamos a viver aqui. A partir de hoje, o almoço já não vai ser esse. Porque os pais habituaram os filhos num padrão, depois removeram aquele padrão. E eles estão sempre a se questionar, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Então, a falta de comunicação clara dos pais para com os filhos pode prejudicar muitos filhos. Uau. Eu vou aproveitar para deixar aqui o momento e a oportunidade para os internautas deixarem algumas questões que queiram fazer com relação ao livro. E eu gostaria também, não é, de voltar a esta afirmação da Joelcia Gomes, que é um remédio para a ferida de almas em forma de livro. Nós queremos que tem agora jovens, adolescentes, que estão a nos acompanhar, que de certa forma têm os seus pais separados. Já que estamos no primeiro capítulo, em que a questão do filho é de quem é a culpa, nós como ficamos, qual seria a primeira atitude que este filho deveria tomar para não sofrer as feridas da alma que a Joyce acaba de mencionar aqui, com relação a esta separação que muito afeta emocionalmente este filho? É, depende.
uma das coisas que o filho poderia, uma das atitudes que o filho poderia tomar em primeiro lugar é tomar consciência da coisa, ou tomar consciência da situação. As feridas emocionais, elas são muito difíceis de serem tratadas, requerem um processo muito longo. É aquele famoso ditado que diz que nós construímos o prédio em 2 anos, mas podemos destruir ele em um dia. Uau. Dependendo muito de cada ferida, por conta exatamente, e dependendo muito de cada ferida, né, e da profundidade de cada ferida, cada uma das feridas vai levar um certo tempo para sarar. Algumas feridas levam 2 meses, algumas feridas levam anos para sararem. Então, o primeiro ponto aqui seria que esse filho precisa tomar consciência da situação em si. E essa consciência é tomada por pessoas que têm noção da situação. Um filho de 10 anos pode ter, mas não tem muito a noção das coisas. Um filho de 5 anos não tem a noção clara das coisas. Alguém de 2 anos não tem a noção clara das coisas. Mas alguém de 14, 15, 16 anos já consegue ter muito mais clareza a respeito de toda a situação. Então, o primeiro ponto que esse filho que já tem noção clara de todas as coisas deve fazer é tomar consciência da situação, entender que aconteceu. Não há, muitas vezes, o que nós, os filhos, podemos fazer para que essa situação seja reconciliar os seus pais. Há filhos que dizem que se o papai e a mamãe não se reconciliarem, eu vou morrer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas muitas vezes não há como nós fazer com que haja volta nisso. Então, nós precisamos, naquele momento, nos focar em nós. Quando eu digo nos focar em nós, não é de uma forma egoísta. É de nós entendermos a situação em si e começarmos a nos posicionar de acordo. Você já entendeu que o teu pai é separado e que dessa situação advém muitos riscos emocionais. Então, o que você tem que fazer enquanto filho, primeiro, é procurar por te conhecer. Eu falo sobre o autoconhecimento e é te conhecer no nível em que você tem os medos, o que te traz alergia, o que você come que te traz alergia, qual é a roupa que te fica bem, qual é o penteado que te fica bem. É nesse nível de profundidade de autoconhecimento que eu me refiro. E quando você se conhecer e quando você procurar por autoconhecimento, eu também falo isso no meu livro, e foi algo que ajudou-me muito também a escrever o livro, que foi, eu comecei a estudar sobre psicologia. Muito. Eu comecei a ler materiais de Augusto Cury, comecei a ler materiais da minha irmã, comecei a pesquisar assim na internet, perguntas que eu ia fazendo. Por esse autoconhecimento, eu comecei a entender também os outros. Eu comecei a entender, ok, existem múltiplas formas das pessoas se comportarem. Se eu me comporto desse jeito, significa que há pessoas que se comportam de outro jeito. Então, eu preciso compreender que se os meus pais se comportaram o porquê que os meus pais se comportaram daquele jeito e que eu, enquanto filha, qual devo fazer, qual a posição certa que eu devo tomar, não é? Então, a partir desse, eu acredito que é onde nós começamos a sarar as nossas feridas, né? Que é nós nos conhecer. Você sabe que o teu pai, por exemplo, a figura paterna, ela representa segurança e proteção. Então, logo tu sabes que ao crescer sem um pai, ao crescer com pais separados, tu já cresceste com um certo nível de insegurança e com uma necessidade excessiva de se proteger, por exemplo. Então, tu precisas começar a entender, ok, isso que eu tenho adveio dessa ausência. Então, qual é o nível saudável para se proteger? Qual é o nível saudável para ser uma pessoa insegura? Né? Até onde eu posso ser insegura, até onde eu posso me proteger, porque há pessoas que se protegem de tudo e de todos. Você basta dizer, olha, aqui está mal, ela já te responde de uma forma muito grosseira. Isso deve-se muito, né? Às vezes, a falta de proteção de um pai ou de uma figura para lhe proteger e ela vê que todo mundo está lhe a atacar.
Logo, ela defende-se a todo tempo. A questão da mãe. A mãe, ela representa aconchego, amor. E a ausência de uma figura materna pode também significar uma filha nada amorosa, nada acolhedora, nada hospitaleira. Então você já sabe, ok, se calhar eu não tenho isso por causa da ausência da minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe não teve aí para me ensinar como receber as pessoas, como cozinhar, como fazer isso, como fazer aquilo. Então, o meu livro, eu chamo a atenção para essas coisas, para a necessidade de você entender até onde a ausência dos teus pais afetaram-te e como você pode recomeçar. Porque chega um momento em que já não trata sobre os nossos pais. Por isso é que o meu livro, adolescentes podem ler, mas eu me foco muito para a juventude, né? Porque eu acredito que a nossa juventude, né? Quem tem 20, 21, 22, lá 30, 40 anos, já não está na fase de justificar os seus erros porque os seus pais lhe abandonaram, ou porque os seus pais se separaram. Por quê? Porque esse já tem consciência das coisas, já consegue tomar as decisões por si. Então, para tomar as decisões por si, primeiro precisa colocar os pés no chão, se reconstruir, que é um processo demorado, reconstruir-se e começar a caminhar. Porque a questão é, até quando você vai culpar o teu pai que te abandonou? Até quando você vai culpar a tua mãe que não te deu sustento? Até quando? E há um ponto que eu falo no meu livro que é a morte é uma realidade. Que é, o teu pai amava morrer, a tua mãe amava morrer, os teus irmãos amavam morrer. Vai ser sobre você e a futura família que você vai construir. Será que vais construir a tua família eternamente na desculpa de que o teu pai não te sustentou, a tua mãe não te sustentou e não foram presentes na tua vida? E se preferires optar por isso, saiba que a tua descendência vai reproduzir o mesmo que você reproduziu ou que você Uau, produziu. uau. Então é necessário Olha, nós eu termos. gostaria de fazer agora um desafio. Uhum. Esta pergunta vai ser digna de um corte. Uhum. Digna de um corte para as redes sociais, não é? É. Eu gostaria que a doutora Paula Uhum. fizesse agora um apelo Uhum. para todos os pais, mães que estão em via de separação. A gente vai cortar este vídeo e vamos enviar para os 6 bilhões de habitantes da Terra, para que eles tenham noção das consequências, uma vez que tu já passaste na pele com a separação dos teus pais. E eles não estão a se questionar, nós, os filhos, como é que ficamos. Então, gostaria que esta informação, este apelo fosse direcionado para os pais que querem tomar uma decisão. A Bíblia não aprova o divórcio, não é? Deus é um Deus de casamento. Então, eu gostaria que a doutora Paula fizesse um apelo para os pais que estão, nesse momento, a questionarem-se da possibilidade de tomarem essa decisão que muito afeta os seus filhos. Tem a palavra. Estão a questionar, um apelo para os pais que estão a questionar o quê? Os pais que querem separar-se. Nós vamos mandar agora a tua resposta para eles não tomarem essa decisão que pode afetar muitos seus filhos. Tu Certo. vais O responder para processo de os pais que separação. estão agora a pensar, os filhos que estiverem agora na live e os pais estão com esse pensamento, vão fazer um corte Bem, dessa primeiro vou falar para resposta. os filhos e depois vou falar para os pais. Pode ser? Super. Amém. Para os filhos, todo aquele que ainda não tem um relacionamento. Um ponto. O divórcio, ele começa exatamente no namoro. É necessário que você, enquanto ser humano, tenha atenção àquilo que você suporta, àquilo que você gosta, àquilo que você não gosta no teu parceiro. Ignorar isso é ignorar um divórcio, né? Porque enquanto namorado, vocês podem se separar, mas enquanto pais ou enquanto casados, vocês vão se divorciar. E, infelizmente, nossa juventude está muito ansiosa por casamento, está muito ansiosa por ter um lar e estão a aceitar tudo. Então, presta atenção nesses detalhes. Ignorar isso agora significa que daqui a alguns anos ou alguns meses vai entrar nas estatísticas de pessoas que se divorciaram. Então, tomem atenção. Enquanto jovem, enquanto ainda podes, enquanto ainda és solteiro, ou enquanto ainda és namorado, tomem atenção quem é o parceiro que você está escolhendo dividir
a vida, porque isso vai definir muito na forma como você vai ajudar a própria sociedade. E aqui vai para os pais, eles tomaram mal as suas decisões, não prestaram atenção sobre que tipo de homem quer, não tomaram atenção sobre que tipo de mulher quer, então relacionou-se com qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa até não diria, relacionou. Porém, agora não tem paciência para essa pessoa, mas já tem filhos na relação. A questão é, em que momento você percebeu que essa pessoa não é aquilo que você quer? Ou outra, o erro dessa pessoa não é superável, não é algo que você saiba lidar, não é uma questão de conversa. Porque, às vezes, muitos pais estão a querer separar-se, não porque o filho, não porque já não gosta da pessoa, ou não porque decidiu ou não, é porque por excesso de opções também, né? Uns agora fazem das coisas descartáveis. Então, se você é pai, se você é mãe, você tem uma responsabilidade afetiva com os teus filhos. E essa responsabilidade afetiva com teus filhos também está relacionada à forma como você vai se relacionar com o pai dele. Se o motivo que você quer se separar é porque encontraste alguém mais gostosa que a tua mulher, não é motivo suficiente. Se o motivo que você quer se separar é porque tua mulher só te deu um xoxo, não é motivo suficiente. Porque a separação dos pais afeta de uma forma muito, mas muito grande os filhos. E há pais que não têm noção disso. Há filhos que suicidam-se por causa disso, entram em depressão por causa da separação, não produzem nem na escola, não produzem no trabalho. E há uns que decidiram até hoje não ter uma família porque o exemplo que tiveram de pais, o exemplo que tiveram de família não foi da melhor. Então, você que quer se divorciar, você que quer separar, lembra-se que você está a passar um exemplo para a sociedade. Logo, não é apenas sobre a tua vida, não é apenas sobre teu filho, é também sobre a sociedade. E se você decidiu ter um relacionamento e esse relacionamento está te dando dor de cabeça, entenda, né? É algo banal, é uma questão de conversa, é uma questão de mais conhecimento também sobre quem você é. Mas enquanto vocês puderem, leva isso. Dizem que atualmente a nossa juventude, infelizmente, que nós não podemos ficar com eles por causa com a moça ou com o moço por causa do filho. Mas hoje eu consigo compreender porque que muitas mães ficavam com os pais por causa dos filhos, exatamente por causa dos danos emocionais que isso causa na vida dos filhos. E para nós perceber, basta que nós olhemos para a nossa realidade hoje, líder Euclides. Porque basta que tu olhares para a realidade. A questão é, os pais que hoje têm 40, 50, 45, 35, são os nossos pais. E basta que muitos desses são divorciados. E basta que nós olhemos para a nossa geração para saber o fruto dessa... Eu não fico com fulano, eu não vou ficar com vosso pai, porque vosso com vosso pai. E também muitas dessas mães, muitos desses pais que decidiram se separar, estão extremamente arrependidos, porque já perceberam que no tal e segundo lar que foram arranjar, é a mesma coisa. O comportamento é o mesmo, é uma questão apenas de compreensão das partes para que tudo funcione bem. Uau, uau. Eu quero aproveitar para fazer o convite para o lançamento do livro. Eu tenho aqui o flyer, não é? Vou dar algumas notas, caso a doutora Patrícia quiser acrescentar, estará à vontade. O livro será lançado agora no dia 4 de abril. Será feriado, não é? Não, Dia da Paz. Dia da Paz. Será? Eu escolhi, eu disse, não, eu preciso de lançar esse livro num dia... Eu queria lançar no dia 8 de março, mas não deu para ser dia 8 de março. Então, como eu sei que no final de semana as pessoas são muito ocupadas, eu disse, vou escolher um dia em que as pessoas raramente... Foi um feriado. Tanto é que para as pessoas que eu fui mandando convites para uma outra pessoa, mandei já no princípio do mês. Olha, vou fazer o lançamento do meu livro dia 4 de... Inclusive, eu recebi o convite. Recebeste, líder Euclides? Uau. Eu mandei, líder Euclides. Não, eu disse que eu recebi. Eu disse que eu recebi. Ah, sim, eu mandei.
Então, eu pensei nisso, eu disse, não, eu vou usar o feriado para poder convidar todo mundo e estar lá com as pessoas nesse dia para falarem sobre o meu livro. Alguns diziam, não vou poder aparecer, tem um trabalho. Eu já, é feriado. É feriado, vais poder aparecer. Prontos. Agora que tu falaste que será feriado Dia da Paz, leva-me agora a raciocinar que é na família, é no lar, que os filhos procuram encontrar a paz. Então, é uma data perfeita, não é? Consegue me ouvir? Perdemos a nossa convidada. Acreditamos que está com dificuldades para se conectar. Mas enquanto isso, nós vamos divulgar a data do lançamento do livro, não é? Como nós já frisamos, o livro será vendido agora no dia 4 de abril, no edifício Quilamba, na Marginal de Luanda. Para os escritores ou para os jovens leitores que quiserem adquirir o livro, antes do dia 1 de abril, poderão adquirir o livro na pré-venda por 8.000 kwanzas. E para aqueles que adquirirem depois, poderão adquirir o livro a 10.000 kwanzas. E existe um bônus ao comprar o teu exemplar na pré-venda. Estarás reservando o teu lugar para o dia da apresentação, com direito a um coffee break e uma experiência exclusiva no lançamento. Então, se você quiser patrocinar, se você quiser ter mais informações relativamente ao livro, você pode contactar o número 925 98 0026. 925 98 0026 ou 925 47 20 92. Eu vou repetir os contactos: 925 98 0026. 925 98 0026, 925 47 20 92. Já temos de volta a nossa escritora, já vendeu peixe. Já vendeu peixe. Então, a pré-venda é até o dia 1 de abril, ou antes do dia 1 de abril. A compra para pré-venda. A pré-venda termina agora no dia 1 de abril, terça-feira. Terça-feira. Quem solicitar o livro... do lançamento. Quem solicitar o livro agora, antes desse período, pode fazer a encomenda, receberá o IBAN, faz o pagamento a 8.000 kwanzas. Certo. Pode já economiza 2.000 kwanzas do Yango. Já economiza 2.000 do Yango. Exatamente. Uau! Reserva, né? Porque nós temos um número limite de livros, então tu fazes já a reserva, reservamos o teu livro, no dia 4 recebes o livro, vamos lá fazer a assinatura, a foto, recebes. E também nós teremos a apresentação do livro que será exclusiva para aqueles que comprarem o livro na pré-venda, né? Para todos aqueles que comprarem o livro na pré-venda, terão espaço para break e para a apresentação do livro. Eu não estou a dar muito spoiler sobre, porque eu quero que vocês participem, mas é assim, algo muito bonito, né? E eu, assim, pensei, eu falei, não, vou meter filhos de pais separados a falarem. Então, estamos a ver uma coisa bonita, vários testemunhos,
E eu acredito que será uma bênção. Olha, então será mesmo um evento que vai marcar os filhos e os pais, não é? Vai marcar os filhos dos pais. Eu já estou a imaginar ter pais a chorarem, filhos a chorar, Uau! todos a serem curados. Olha, eu acho que o edifício Calamba é muito pequeno. São quantos lugares que tem para o edifício Calamba? É, assim, foram os meus convidados, porque eu tenho convidados, né? Foram os meus convidados, já devo ter apenas 20 lugares disponíveis. Tá bom? Pá. Assim, essa semana eu te disse, acho que a semana do IBAN é a semana que muita gente conseguiu reservar. Então, na segunda-feira, hoje, durante esta semana toda, recebi assim, muitas compras do livro. Então, acho que já não sentei ainda para fazer os cálculos, mas devem ter só 20 lugares já vagos, ou menos. Então, Olha, eu quero aproveitar, já que estamos aqui a fazer o pré-lançamento online do livro, a pré-apresentação. Os internautas que fizerem a solicitação do livro hoje, que contactarem o número que nós digitamos 925 98 0026, 925 47 20 92. Quem ligar hoje, eu também vou lhe oferecer o meu livro digital como bônus, como bônus para os internautas que estão aqui na live. Basta ligarem agora, com 925 98, ou puxarem nas redes sociais da Paula Patrícia, vão receber o IBAN, façam o pagamento, mas é até as 0 horas de hoje. Se fizerem isso hoje, eu vou também oferecer o meu livro digital como bônus dos nossos internautas que estão aqui conectados conosco na live. Eu vou repetir o número, 925. A Silvana Azul diz que não percebeu o número de telefone. É o 925 98 00 26. Eu vou repetir, Silvana. 925 98 00 26. Ou o 925 47 20 92. 925 47 20 92. Eu estarei a repetir o contacto ao longo da live, que estamos na reta final. No entanto, quem solicitar ou encomendar o seu livro hoje receberá também, além do coffee break e direito da apresentação do livro, um livro também meu digital gratuitamente para os nossos internautas que estão aqui ligados à live. Vamos dar sequência ao nosso tema. Se você tiver alguma questão a fazer, a doutora Patrícia, com relação ao livro, pode deixar aqui nos comentários e nós certamente responderemos a tua questão. Vamos então dar mais uma volta ao livro. Olhando para o índice, nota-se que é um livro totalmente rico, não é? E antes disso, eu gostaria de ler a nota do autor. A autora diz o seguinte: todas as vezes que pensamos, decidimos sair de um lugar para o outro, precisamos nos certificar que o lugar em que desejamos sair encontra-se saudável, com possibilidade de voltarmos e nos relacionarmos com as pessoas que de lá a qualquer momento. A forma como saímos de um determinado lugar conta muito para o posicionamento de termos no lugar onde desejamos ir. Os relacionamentos humanos são muito importantes. Se assim não fosse, Deus criaria um mundo para cada ser humano. Mas não foi isso que Ele fez. Ele fez-nos para vivermos em comunhão. Como seres racionais, devemos buscar a boa convivência e procurar ter paz com todos o tempo todo.
A sociedade é constituída por família. Para termos uma sociedade saudável, é necessário que cuidemos da saúde das nossas famílias. Doutora Patrícia, chama-me agora a atenção. Esta nota, a doutora diz o seguinte, que quando decidimos sair de um lugar para o outro, precisamos nos certificar de que o lugar em que desejamos sair encontra-se saudável, com possibilidade de voltarmos e nos relacionarmos com as pessoas de lá a qualquer momento. Existem muitos filhos que encontram-se feridos pelo facto do pai deixar e pelo facto deles acharem que o pai é o culpado. Então, eu gostaria que a doutora deixasse uma nota, um conselho para este filho que está ferido porque o pai saiu, está magoado, está com rancor, e para esse pai que tem consciência que os seus filhos estão chateados, estão tristes com a atitude, uma vez que ele saiu e o relacionamento entre os filhos já não é o mesmo. Bem, olha, essa nota eu deixei exatamente porque há quem está a orar para arranjar um emprego, há quem está a se prostituir para poder ter dinheiro para sair da casa dos seus pais, porque o ambiente está insuportável. E nessa de se desapegar, muitos têm se desapegado mal. As filhas discutem a todo tempo com a mãe, não respeitam os pais, entram a qualquer hora, falam de qualquer jeito. E quando ela consegue este dinheiro, que é para poder alugar uma casa, aqui de forma hipotética, para conseguir alugar uma casa, muitos não sentam com os seus pais, olha, consegui um dinheiro, vou sair, apenas arrumam as suas malas, ainda discutem com a mãe naquele dia, ou com o pai, e depois saem. Só que no decorrer da vida, ela depois precisa da sua família, né? Porque algumas casam, algumas têm lá os seus filhos e precisam voltar para o lugar que saíram. Não é isso que acontece? Então, por isso é que eu disse, antes de nós sairmos de um lugar, precisamos nos certificar de que o lugar em que nós desejamos sair encontra-se saudável para voltarmos a qualquer momento. Porque esse jeito, ao tentar voltar, encontra um ambiente pesado, porque foi o que ele deixou. Encontrou desilusões, discussões, deixou, né? Desilusões, discussões, intrigas, porque naquele momento ele estava muito ferido, como o Euclides disse, estava muito ferido. Normalmente, quando nós estamos feridos, agimos com base no intuito de nos defendermos, né? Basta que nós vemos um animal ferido. Ele, se você, por mais que você queira lhe curar, ele vai sentir como se estivesse a lhe ferir e vai defender-se de forma muito bruta. Então, essa nota vem exatamente por isso. Muitas vezes, sim, e eu não vou aqui limpar a ferida dos pais ou tentar falar que os pais não são culpados. Essas feridas são feitas pelos pais. Ou, assim, 100%, 99%, essas feridas são feitas pelos pais. Mas eu digo assim, o teu pai pode ter te magoado, a tua mãe te magoou, mas chega um momento em que você já tem consciência das coisas. O Tiago Brunet, se eu não me engano, ele no livro dele, ele fala sobre pessoas incontornáveis, que são aquelas pessoas que nós temos que lidar com elas porque fazem parte da nossa família. E a nossa família é muito importante para todo o nosso processo, não só para o processo que agora nós nos encontramos, mas também para a questão de presença na vida dos filhos que desejamos ter, né? Não sei, existem sim pessoas que não sonham em ter uma família, mas para aquelas que desejam ter uma família, esse sair bem da casa dos seus pais também implica na forma como os seus filhos vão lidar com os avós, como os seus futuros filhos vão lidar com os tios e como os seus futuros filhos vão lidar com os primos. Então, a decisão de sair de um lugar para o outro deve ser muito racional, porque ela atinge várias gerações, né? Atinge a geração do agora e a geração do amanhã. Então, a questão de tomar a decisão, porque estás magoado, não estás magoado, deve ser muito racional. Eu falo muito no livro que ou seja, eu remeto muito às pessoas
para o futuro. No meu livro, eu remendo muito elas para o futuro. Porque você hoje pode não lidar com a tua avó, mas o teu filho se calhar vai lidar com a tua mãe, mas o teu filho se calhar vai querer lidar com a avó dele, lidar com o primo, vai querer lidar com o tio. E nós também vimos muitas crianças a crescerem fora de um lar. Por quê? Porque a mãe decidiu que não quer falar com seus pais, não quer falar com seus irmãos e criou filhos órfãos de família. Órfãos de família. Porque a família dele é amiga dela, é a amiga que ela acolheu, é a amiga que não sei o quê, é a amiga que fez aquilo. Então, essa nota vem exatamente por isso, né? Porque quando nós decidimos sair de um lugar para o outro, por mais magoada que nós estejamos, temos que sair dele bem, para que nós, quando quisermos voltar, possamos voltar, encontrar ele saudável e podemos relacionar com as pessoas que lá encontram-se. Uau! Olha, tem aqui um comentário da Benilda Domingos Bel. Ela diz aprendendo e ela agradece pelos ensinamentos que estão a ser hoje partilhados pela doutora Paula Patrícia. Olha, eu gostaria que a doutora deixasse agora um conselho para os pais que já estão separados, ou seja, já foi tomada a decisão, o pai já saiu de casa, a mãe está com os filhos, mas esses filhos ainda encontram-se feridos. Ou seja, qual deve ser a atitude desse pai para poder resgatar o relacionamento saudável que ele teve com os filhos, uma vez que os filhos ainda estão com esta questão, e nós como ficamos? Como é que o pai poderia resolver estas feridas emocionais que os filhos ainda estão a carregar? Certo. Em todo o processo de separação, talvez tu sejas pai, estás a ver essa live e não foste explícito com os teus filhos sobre o porquê se separaram. O primeiro conselho que eu daria para todos os pais, jovens, mais velhos, seria claro na vossa abordagem com os vossos filhos do motivo pelo qual vocês separaram-se. Vocês estarão resolvendo um grande problema, dando resposta para essa questão. E uma vez que vocês decidiram separar, sejam explícitos com eles. Olha, filho, nós nos separamos porque o teu pai já não está a ser o romântico que me mentiu que era, né? Só assim, de forma bem hipotética. Yeah. E o segundo passo a esse seria: seja presente na vida do teu filho. Infelizmente, muitos pais divorciam-se da mãe, divorciam-se também dos filhos. Não dão sustento. O pai que dava outrora sustento, hoje já não dá sustento. Os filhos não têm o pai em casa, não têm o que comer. E é tipo, eles caem do 1000 para o 0, né? Porque lhe é tirado o pai e lhe é também tirado o pão. E aí, então, permaneça sendo um pai presente, porque você pode não ser mais marido da mãe dele, né? Ou pode ser ex-esposo, mas tu não és ex-pai. Tu não és um ex-pai para os teus filhos. Tu continuas sendo o pai que gerou essas crianças. Logo, tu tens uma responsabilidade afetiva para ele. Então, apesar da separação, permaneça, liga para eles, vai visitar eles, entra em um acordo com como é que vocês vão educar os vossos filhos, o que é permitido, o que não é permitido. Se a mãe diz que isso não é permitido, você, pai, também entra em concordância. Na tua casa também não deve ser permitido isso, porque os filhos também, eles ficam aí a medir o pai, né? O pai é permitido, na mãe não é, então vou fazer no pai, na mãe não vou. Entra em concordância na forma como vocês vão educar eles, que de certeza, apesar de vocês estarem a criar um filho do pai separado, poderão estar a criar um bom homem para a sociedade, quem sabe um bom pai para os seus filhos, um bom tio para os seus sobrinhos e um bom avô para os seus netos. Uau! Olha, enquanto tu falavas, eu fiquei a analisar o contexto social das famílias africanas e europeias, não é? Eu pude perceber que existe uma atuação do Estado muito
forte nos países ocidentais, na Europa, porque eles percebem que quando um filho está dentro de uma família desestrutural ou com problemas de relacionamento entre pai e filho, a primeira coisa que os países ocidentes fazem é acionar o assistente social, que imediatamente tira o filho desse lar. Por quê? Porque os europeus perceberam que esse filho é um perigo para a sociedade. Esse filho Certo. poderá ser futuramente alguém dependente de drogas, poderá ser um delinquente. Então, toda vez Agressivo. que exatamente agressivo, então eles percebem que essa criança, que esse adolescente, que esse jovem é um perigo para a sociedade. Então, lá fora, o assistente social tem a autorização do Estado de reter essa criança dos filhos e colocá-lo num lar para poder, então, prevenir isso que pode ser um perigo para a sociedade. Aí percebemos que é um problema que pode gerar outros problemas muito graves. Olha, para nós parece ser algo assim, mas tem uma repercussão futuro, assim, por gerações. Para um pai é apenas pensando, já não quero mais essa mulher, mas para a sociedade, eu já não quero essa mulher, não quero esse filho, não quero esse neto, não quero esse bisneto. Vai. E muitos pais estão a formar, os pais, né, estão a formar os futuros do amanhã ou que vão entregar para a sociedade. E infelizmente muitos pais estão a entregar meio que vou usar aqui o termo produto não bom para a sociedade, né? Muitos pais estão a formar esse tipo de filhos. Uau! Olhando para este cenário, nós conseguimos ver a história de Abraão e Agar, quando Abraão foi orientado a pedir que Agar se ausentasse com seu filho Ismael. Mas aqui no capítulo 7, tu faz uma breve abordagem acerca da história do José do Egito. Como é que podemos ter uma... Não precisas contar tudo. Como é que podemos casar o tema com a história de José do Egito? Para que era uma curiosidade para os leitores. Não precisas dar todos os tópicos. Amém. Olha, pessoas que foram muito magoadas, tem um ditado que diz: pessoas magoadas magoam outras pessoas e pessoas curadas curam outras pessoas. Nós olhamos para a história de uma pessoa que foi muito magoada. Há um ponto na história de José que assim, que chama a minha atenção. Foi por intermédio do perdão que José decidiu liberar para os seus irmãos que acabou por vir o povo de Israel, não é? E acabou, inclusive, de vir o Salvador, que é Jesus Cristo. Yes. E em Gênesis 38 ou 39, se eu não me engano, José diz assim para os seus irmãos: o que vocês fizeram, o Senhor transformou em bem para bem dessa geração. Então, o que aconteceu foi para o bem de uma grande geração, e da qual também nós fizemos parte, porque dessa geração ou desse perdão veio o Salvador. E falo também sobre a questão de que Deus tem planos para os nossos irmãos, ou seja, dos nossos irmãos pode vir coisas boas, porque às vezes nós pensamos, como eu que sofri, como fui eu a pessoa que passou por tudo isso, então o melhor Deus tem reservado para mim, eu já serei o maior glorificado, ou eu serei a pessoa que vai ter já o maior galardão, né? Mas nós olhamos para a história de José e percebemos que Jesus não veio nem da família de Efraim e nem da família de Manassés, né? Da tribo de Manassés, nem da tribo de Efraim, nem da tribo de quê? De Judá. E quem é Judá? Irmão de José. Então, por intermédio de um nosso, nós estaremos também a fazer com que dentro da nossa família sejam liberadas coisas muito boas que se calhar para nós não tem, mas para Deus tem, né? Para a sociedade tem também. Então, o enquadramento da história de José,
no meu livro é nesse sentido. Uau, uau. Aliás, o tema está muito interessante. Tá muito interessante. Está muito interessante. Eu gostaria também de tocar um pouquinho acerca daquilo que tu acabaste de falar, que é o perdão, né? Da experiência que tu tiveste com a separação dos teus pais, como é que tu conseguiste vencer essa questão do perdão para tu conseguires superar essa situação que não foi fácil? Qual foi a chave ou o segredo que os jovens que estão a acompanhar também podem usar para vencer essa questão do perdão? Porque o maior problema hoje em dia é os filhos perdoarem os pais. Sim, os filhos perdoarem os pais. Enquanto crente, o texto, por acaso, o texto em que eu baseei-me para escrever um livro, até um certo ponto, foi Êxodo 20, que está aqui, no qual Deus fala a Moisés aqueles que são os mandamentos. E ele diz assim: honra o teu pai e a tua mãe para que teus dias na terra se multipliquem. E quando Deus fala isso para Moisés, Deus não diz honra o teu pai se o teu pai te dá sustento, honra o teu pai se o teu pai e a tua mãe estão juntos, honra o teu pai se o teu pai não for fumador de lhamba, honra a tua mãe se ela não for alcoólatra. Deus não dá, como é que se diz? Deus não dá Condições. sons, certo, para que a honra seja dada aos nossos pais. É uma imposição, né, ou um mandato, honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias na terra Incondicionalmente. incondicional. E Efésios 6 ou Efésios 3, se eu não me engano, diz: honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias na terra se multipliquem. E Efésios acrescenta: e te vão bem. E eu ficava assim, cheia, te vão bem. Porque às vezes o ano pode se prolongar, mas não está te bem. Então, foi compreendendo isso, da necessidade de honrar os meus pais, independentemente de qualquer coisa, que eu comecei a liberar o perdão a eles. Porque nesse processo da separação, eu fui muito magoada, né? Tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe. E tive mesmo que tomar a decisão de perdoar eles, porque isso é uma frase que está no meu livro, que eu digo que perdoar, assim como amar, é uma decisão. E o perdão pode ser liberado de forma instantânea, mas há um processo de cura. E nós precisamos respeitar esse processo de cura. Então, você, filho, talvez esteja a dizer: eu vou perdoar meu pai hoje e amanhã nós vamos estar bem. Não. Você também precisa estar preparado para uma suposta rejeição ou uma dureza, né? Porque quem tomou a decisão de se separar, de pedir o perdão, quem tomou a decisão de pedir o perdão foste tu e não o teu pai. Quem tomou a decisão foi você enquanto filho, não teu filho, enquanto pai, não teu filho. Então precisas também se preparar para uma possível rejeição. Mas o facto de você ser rejeitado não significa que tu vais desistir. Então, vais permanecer aí perdoando, vais permanecer aí insistindo, talvez em oração, talvez buscando assim, puxando uma outra conversa, e o processo vai seguindo. Tem um ditado que diz que a raiva, se eu não me engano, o ódio ou a raiva é como um copo de veneno que nós bebemos e esperamos que a outra pessoa morra. Porque às vezes nós guardamos tanta mágoa de alguém e essa pessoa está de boa. Essa pessoa poderia morrer, mas ela está super de boa. Então, nós que estamos a nos corroer, estamos a guardar mágoa de alguém de forma desnecessária, porque às vezes essa pessoa está a viver a sua vida muito bem. Então, há necessidade de liberar o perdão por conta disso. Há necessidade de liberar o perdão por causa disso. Porque às vezes tu pode ser o único nesse meio todo que está magoado, que está assim, endorido e a outra pessoa não. Então não adianta nós nos prendermos numa raiva que muitas vezes só nós é que estamos a sentir, né? Não só nós é que estamos aí a lutar contra ela.
Uau, 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 uau. Olha, com o que acabaste de falar agora, eu percebi que muitos filhos têm tentado resolver a questão da separação dos pais apenas com terapeutas, psiquiatras, mas existe um aspecto que é muito importante, que é o aspecto espiritual, porque acredito que tu só conseguiste vencer o perdão quando te focaste no que é espiritual, no que a Bíblia fala. Eu gostaria que tu focasses um pouquinho da experiência que tu tiveste, porque perdoar não é fácil, é uma luta entre a nossa vontade e o nosso espírito. Então, os jovens que estão a nos acompanhar agora, que estão a passar por esta situação e não tiveram ainda a experiência de ter um auxílio espiritual ou de buscar também em Deus a resolução de perdoar os seus pais, independentemente de como o pai lhe feriu, porque de certa forma é uma faca, não é? Que dói muito, porque quando a ferida é feita por alguém que nós amamos, a cura dura mais ainda para acontecer. Então, queria que falasse um pouquinho da questão espiritual, da cura do perdão. Certo. Eu digo assim, antes de nós tomarmos uma decisão, nós precisamos entender o motivo pelo qual para tomar aquela decisão. Por quê? Porque entendendo o motivo pelo qual nós tomamos aquela decisão, nós vamos permanecer nela ou desistir dela. Tem pessoas que tomam decisões apenas porque o amigo tomou. Essa pessoa tem muita facilidade em desistir disso. Mas se ela entender o real motivo que lhe movimentou a fazer e fez do coração, ela pode nunca desistir daquilo. Vou dar aqui um exemplo para quem é cristão. Tem pessoas que tomaram a decisão de ir para a igreja. O namorado foi, o namorado se desviou, ela também se desviou. Mas quem verdadeiramente teve um encontro com Cristo e entendeu entendeu o sacrifício de Jesus Cristo, essa pessoa raramente ou pode nunca vir a sair dos pés de Jesus. Por quê? Porque ela entendeu de fato o que lhe movimentou. Então, é necessário que, antes de nós tomarmos alguma decisão, nós entendamos o motivo pelo qual estamos a tomar aquela decisão. Trazendo para o perdão, é necessário que nós entendamos que a questão de perdoar não é algo que devemos fazer por mera emoção. É é algo que Deus nos deu, né? Isso para tocar na questão espiritual, então vou falar aqui sobre as questões espirituais. É algo que Jesus Cristo nos deu. Jesus Cristo nos deu o perdão. Jesus Cristo veio e nos reconciliou com Deus, mesmo sem nós merecer. Então, se nós não merecíamos, ainda assim nos foi dado o perdão, por que nós não vamos perdoar outras pessoas? Um outro ponto é, muitas vezes, nós também erramos com outras pessoas também querem nos matar. Então, nós aqui conseguimos compreender que às vezes somos um personagem, mas somos todos falhos. O teu pai pode ter errado contigo, mas de certeza que você errou com uma amiga, errou com uma prima. Então, se tu querias, eu acredito que tu também tens o desejo de receber o perdão dessa tua amiga. Imagina, se você, enquanto pessoa, quer receber o perdão da tua amiga, da tua prima, e se reconciliar, certeza também que Deus faz querer receber o teu perdão, se reconciliar contigo. Então, entender o motivo pelo qual nós estamos a fazer é muito importante. E entender realmente a falta de merecimento do sacrifício de Jesus na cruz foi o que fez com que eu, de facto, parasse e começasse a entender, eu era merecedora. Será que os meus pais são menos merecedores? E nós estamos a falar aqui de um relacionamento, de um Deus, né? De um Deus que decidiu se relacionar com o homem. Um Deus que fez o homem e decidiu se relacionar com este homem. E os meus pais também são homens, também são falhos. Do mesmo jeito que Jesus Cristo morreu por mim, também morreu por ele. Então, será que pelo de eu ter passado por uma situação de divórcio, uma separação que os meus pais me magoaram, coloca-me numa posição de maior merecimento do que eles? Certeza que não, né? Então, somos todos seres humanos, somos todos falhos, os teus pais falharam na questão de educarem, na questão de darem sustento, ok? Certeza que você falhou
um outro sítio, ainda que não for com os teus pais, vais falhar com outras pessoas. Então, quando você começa a praticar o perdão agora, você também terá muita facilidade em praticar de forma contínua e pedir perdão para as pessoas que também vieram te magoar. Então, entenda o motivo ou entenda a necessidade de você perdoar os teus pais por causa disso. A família é o primeiro, é a primeira instituição criada por Deus. Deus ama a família. E eu digo assim, antes de você formar uma família, você faz parte de uma, né? Há pessoas que dizem, eu estou a sonhar com um casamento, como um marido. De certeza também que a tua mãe também sonhou. Você diz, a minha família é um fruto de Deus. De certeza a família da tua mãe, do teu pai também é um fruto de Deus. Então, nós precisamos entender e nos tirar desse lugar de merecimento, porque sofremos, e entender que do mesmo jeito que os nossos pais não mereciam, nós também não merecíamos, todos não mereciam, mas ainda assim Cristo morreu por nós. Então, e os teus pais, se a tua família, a família que você já construir, é um projeto de Deus, também a família dos teus pais é um projeto de Deus em parte. Uau, uau, uau. Ali eu vou bater palmas. E aproveitar, já estamos na reta final, aproveitar e fazer o meu apelo. Como disse a Joelcia Gomes, isto não é um livro, isso é um remédio para a ferida das almas. Então, você que está nos a acompanhar, que tenha algum familiar, que tenha os pais separados, ou de repente é o teu caso, você é um filho de pais separados e ainda não conseguiu se curar dessa ferida, ainda não conseguiu perdoar, você ainda se questiona por que isso aconteceu, nós como ficamos, como diz a autora do livro. Então nós aproveitamos de dar pelo que faltam apenas 20 poucos espaços para a pré-venda. Você que quer participar deste evento, haverão testemunhos, haverá coffee break, e eu lanço o desafio para as pessoas hoje contactarem o 925 98 0026, 925 47 20 92, 925 98 0026, 925 47 20 92. Se fizerem hoje a compra do livro, a pré-venda, receberão também gratuitamente o meu livro em formato digital. Eu vou agora dar espaço à autora do livro para fazer breves considerações e fazer o apelo para as pessoas que ainda não compraram o livro. E tudo aquilo que não foi falado, Está escrito. doutora Paula, é contigo agora. Tudo que não foi falado está escrito. Você pensa que não está escrito, tá? Então, essa é uma questão de comprar o livro, que eu acredito que serás impactado, curado, tu serás de certeza abençoado por esse livro. Não é apenas marketing, são histórias reais, são resultados reais. Então você é convidado para comprar agora na pré-venda, garantir o teu lugar. E caso não consiga garantir o teu lugar, pode sempre se fazer presente no edifício Quilamba, às 10 horas. Tu nós estaremos a fazer a venda, sessão de apresentação, venda e sessão de autógrafo do livro intitulado E Nós Como Ficamos? Um livro para filhos de pais separados e para filhos que cresceram em lares disfuncionais. Você é meu convidado a fazer parte dessa obra, desse sonho, dessa realização, da realização desse sonho. Venham todos, vamos fazer um monte de fotos, vamos lá estar a comemorar e venham. Comprem. Uau! Nós estamos agora a terminar a nossa live, não é? E gostaria que todos vocês que estão ligados agora não faltassem no dia 4. Vamos abarrotar a sala do Quilamba. Aquilo vai ser
algo que vai nos marcar. Como disse a Joelcia, isso não é um livro, isso é um remédio. Então, se o remédio não é para ti, compre esse remédio para alguém que você sabe que está a precisar. Porque existe um capítulo no livro que fala sobre a depressão, e nós sabemos que hoje em dia a depressão é uma das principais mortes de jovens que têm problemas emocionais. Então, até o dia 4 de abril, a partir das 10 horas, num edifício Quilamba, na Marginal de Luanda, você é o meu convidado especial. Não se esqueça de ligar para o 925 98 0026, 925 98 0026, ou 925 47 2092, 925 47 2092, e faça então a reserva do seu livro e garanta o seu lugar na pré-venda. Doutora Patrícia, foi um prazer. Estaremos juntos amanhã no culto da Jucap, não é? Encontro de jovens. Você que está nos acompanhar e quiser estar conosco, nós estaremos lá hoje, amanhã, no domingo, com a juventude da CAP, para um encontro especial, nos preparando para a nossa conferência. Doutora Patrícia, muito obrigado. Todos que estiveram conosco, tchau, tchau, e até a próxima live. Amanhã, dia 4.